Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa videoaula de hoje, eu vou estar falando novamente sobre o nosso sistema digestório. Esta é a nossa segunda videoaula a respeito deste conteúdo. O nosso módulo ele se encerrou e eu vim trazer para vocês aqui agora um resumão de forma muito bem explicada, muito esclarecedora para que vocês possam estar estudando também. Lembrando que as atividades que eu pedi a vocês, tudo que eu falar aqui, este conteúdo vocês podem utilizar também para realizar suas atividades e para estudar também. Lembrando que o nosso plantão de dúvidas ocorre toda quarta-feira e eu fico aguardando vocês, ok? Vamos lá, chega de conversa. Primeiramente, função do nosso sistema digestório. Ele é responsável por transformar os alimentos que ingerimos na energia que nosso corpo necessita para realizar as atividades diárias. Todos os dias nós ingerimos alimentos que contêm lipídios, proteínas, carboidratos, vitaminas e sais minerais. Porém, para que essas substâncias possam ser absorvidas pelo nosso corpo, elas primeiro precisam ser transformadas em partículas cada vez menores para a absorção. Lembrando que isso ocorre com os macronutrientes, que são lipídios, proteínas e carboidratos. Vitaminas e sais minerais são micronutrientes, ou seja, eles já são encontrados na forma de partículas menores e por isso eles não precisam ser transformados. Ao ingerirmos, eles são assimilados e absorvidos pelas nossas células, tá bom? Esse sistema é formado por um único tubo que sofre modificações em sua extensão, variando de funções. É composto pelos seguintes órgãos. Temos aqui, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Gente, esses órgãos mencionados são os órgãos principais do sistema digestório, ou seja, são os órgãos que o alimento passa por ele diretamente. Mas nós temos outros órgãos tão importantes também na transformação do todo o alimento, todo o processo digestório, que são fígado, pâncreas e glândulas salivares. Características dos órgãos. Na boca, nós temos a presença do dente e da língua, que preparam o alimento para a digestão por meio da mastigação. Já os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva. E a saliva, que tem uma função antisséptica, ou seja, contém um número elevado de células de defesa que atacam micro-organismos. Ela tem três principais funções: movimentar o alimento pelo interior da boca, perceber sabores e texturas e produzir os sons característicos da fala. Outra informação que eu venho trazendo aqui para vocês é que a saliva ela contém a presença de uma enzima chamada de amilase salivar, que é responsável na transformação dos carboidratos do tipo amido. Lembrem-se disso. Já a faringe, ela é um órgão comum entre o sistema respiratório e digestório. A faringe, ela tem a função de deglutir o alimento, certo? Isso quer dizer que, ao engolirmos, a faringe ela é responsável por direcionar o alimento até o esôfago. Já o esôfago, ele é um tubo muscular por onde o alimento desce até o estômago. Ele perfura o músculo do diafragma, e a partir do esôfago inicia uma série de movimentos involuntários chamados peristálticos. Esse movimento impulsiona características dos órgãos. Na boca, nós temos a presença do dente e da língua, que preparam o alimento para a digestão por meio da mastigação.
Já os dentes reduzem os alimentos em pequenos pedaços, misturando-os à saliva. E a saliva, que tem uma função antisséptica, ou seja, contém um número elevado de células de defesa que atacam micro-organismos. Ela tem 3 principais funções: movimentar o alimento pelo interior da boca, perceber sabores e texturas e produzir os sons característicos da fala. Outra informação que eu venho trazendo aqui para vocês é que a saliva ela contém a presença de uma enzima chamada de amilase salivar, que é responsável na transformação dos carboidratos do tipo amido. Lembrem-se disso. Já a faringe, ela é um órgão comum entre o sistema respiratório e digestório. A faringe, ela tem a função de deglutir o alimento, certo? Isso quer dizer que, ao engolirmos, a faringe ela é responsável por direcionar o alimento até o esôfago. Já o esôfago, ele é um tubo muscular por onde o alimento desce até o estômago. Ele perfura o músculo do diafragma, e a partir do esôfago inicia uma série de movimentos involuntários chamados peristálticos. Esse movimento impulsiona o bolo alimentar sempre no sentido da boca e do ânus. O estômago é uma bolsa muscular onde o bolo alimentar fica armazenado em meio ácido. O ácido auxilia na quebra de moléculas cada vez menores para facilitar a absorção no intestino. Dependendo do alimento ingerido, ele pode ficar poucas horas ou até mais horas. Neste estágio, o bolo alimentar ele passa a ser chamado de quilo. O estômago possui 2 válvulas, uma na entrada e outra na saída, que regula a passagem do bolo alimentar. No estômago, nós podemos encontrar o ácido clorídrico e uma enzima chamada pepsina, que é responsável pela transformação, quebra das moléculas de proteína. Prosseguindo, nós iremos para o intestino delgado. Após a sua estadia no estômago, Após a sua estadia no estômago, o quilo ele seguirá para o duodeno, que corresponde à primeira parte do intestino delgado. Lembrando que as outras 2 partes do intestino delgado são chamadas de jejuno e íleo. Nessa primeira parte do intestino delgado, o duodeno, ele recebe o suco pancreático e a bile, proveniente do pâncreas e proveniente do fígado. Junto com o suco entérico, esses materiais irão finalizar o processo de digestão para que os nutrientes eles possam ser absorvidos por este mesmo órgão que é o intestino. Agora, nesse estágio, ele deixa de ser chamado de quilo e passa a ser chamado de quimo. O nosso intestino ele pode chegar a medir cerca de 6 metros e percorrendo sua extensão todos os nutrientes, além das vitaminas, os sais minerais, os traços energéticos, eles são retirados dos alimentos, tá bom? E enviados para o fígado através da corrente sanguínea. A absorção desses nutrientes é um processo mais demorado. No intestino grosso, ao chegar nele, o quimo já não possui praticamente nada que possa ser aproveitado pelo organismo. Apenas água e sais minerais são absorvidos neste órgão. O restante formam as fezes que vão se acumulando até percorrer toda a sua extensão e chegarem ao reto, que é a última parte do intestino grosso, que tem como ponto final a válvula chamada esfíncter ou ânus. As glândulas presentes nesse sistema são fígado, pâncreas e glândulas salivares. Aqui tá falando para vocês a respeito desses órgãos, tá bom?
informações complementares que eu gostaria que vocês também se informassem e procurassem saber. A respeito das etapas do processo digestivo, mencionei para vocês que elas são divididas em duas: mecânica e química. Na mecânica, nós contamos com a participação dos órgãos no processo de mastigação e dos movimentos musculares, conhecidos como peristálticos, para poder empurrar o alimento ao longo dos nossos órgãos. E da parte química, que envolve a absorção de nutrientes graças à ação dos ácidos, das enzimas e das substâncias misturadas aos alimentos. Encerro por aqui a nossa videoaula, fico aguardando vocês e até a semana que vem. Um abraço, pessoal!